Resiliência e superação. Descobrindo no amor um sentido para a vida. O termo resiliência vem da física e da química. Entretanto, nos dias de hoje, ele é largamente utilizado na psicologia. Por isso, apresentaremos aqui apenas uma definição aplicada à psicologia. Analisando, então, a expressão a partir dos conceitos da logoterapia, podemos definir resiliência como um potencial humano em estado latente, que, quando ativado, nos capacita a superar adversidades da vida, conseguindo ainda tirar algum proveito delas. Então podemos ver que o que diferencia a resiliência na psicologia em relação à física é justamente o fato de, além da superação, também haver um ganho com ela. Em outras palavras, além de superarmos uma adversidade, nós ainda saímos com uma experiência. E isso é maravilhoso. Talvez alguns de vocês estejam pensando nesse momento, mas como isso é possível? Vamos então analisar um pouco melhor a nossa definição. Na nossa definição está escrito que resiliência é um potencial humano em estado latente. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos uma força interior aguardando para ser utilizada, com o potencial de ser utilizada a qualquer momento. E quando isso acontece, quando isso se faz presente na sua vida, você sai fortalecido dessa experiência. Mas será que todos os presentes aqui têm consciência dessa força? No caso de dúvida, eu gostaria de pedir para todos os presentes que fechassem os seus olhos por 10 segundos e, em seguida, se perguntassem e se respondessem a pergunta que eu colocarei aqui agora e desta forma: quem sou eu? Eu sou um ser capaz de superar todas as adversidades da vida e ainda sair fortalecido dela. Meus queridos, é importante que nós rotineiramente nos façamos a seguinte pergunta: quem sou eu? Quem somos nós? E aqui vem uma definição de quem somos nós. Nós somos seres livres para escolhermos como nos comportar e nos sentirmos diante dos problemas da vida. Podem nos tirar tudo, menos o direito de decidir como reagir aos problemas. Nas palavras de Viktor Frankl, ele dizia que a dor, a experiência, pode ser inevitável, mas o sofrimento é escolha nossa. Nós escolhemos como nos comportar e como reagir aos problemas. Mas talvez nesse momento alguém esteja pensando: fácil de dizer, difícil de fazer. E eu terei que concordar com essa pessoa. Ninguém disse que é fácil de fazer. Na verdade, é algo bem trabalhoso. E para alcançar tal potencialidade, teremos que fazer mudanças. E por que não começar através da nossa forma de pensar? Ao invés de dizermos fácil de dizer, difícil de fazer, por que então não dizemos difícil de se imaginar, mas possível de se realizar? Sim, é possível se realizar, desde que mudemos a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar a situação, a nossa forma de nos comportarmos diante da situação. Voltemos-nos então ao subtítulo da nossa apresentação: o amor como sentido da vida. E eu vou lhes trazer aqui uma situação bem difícil. E como alguém, um ser humano como nós, se comportou diante dela. A situação é a seguinte: ele perdeu o pai, a mãe,
o irmão e a esposa. Ele perdeu a casa dele. Ele perdeu o trabalho e foi exposto à fome, ao frio e às piores humilhações que um ser humano pode ser exposto. E a partir daí segue a pergunta: como ser resiliente e escolher continuar acreditando na vida em tais circunstâncias? Muitos de nós, por muito menos, perde o equilíbrio emocional. Mas se alguém foi capaz de superar tal situação, isso significa que, dentro de nós seres humanos, existe uma força capaz disso. E podemos dizer que essa força é o amor. Ame alguém, ame a sua vida, ame o seu trabalho, ame a natureza, e sua existência ganhará um novo sentido. Somente com muito amor você será capaz de superar as perdas. Somente com muito amor você será capaz de superar a distância de alguém, ou mesmo a perda da vida em definitivo. Somente com muito amor e consciência somos capazes de superar a perda de um trabalho que é muito importante para nós, ou outras adversidades que a vida nos traz. Somente o amor é capaz de resgatar para a nossa vida um sentido. De acordo com o nosso personagem, as maiores barreiras a serem superadas pelo ser humano é o sofrimento, o sentimento de culpa por algo que ele acredita poderia ter feito e não fez. Em terceiro lugar, é lidar com a finitude, com o encerramento da vida, seja na perspectiva própria ou de alguém muito querido. Como superar o sofrimento, a culpa e o sentimento de finitude da vida? É sobre isso que nós iremos falar daqui para frente. Dos sentimentos ao sentido da vida. Como transformar os nossos sentimentos, ainda que eles sejam dolorosos, em um sentido para a nossa vida? Esse é o primeiro conselho do protagonista da nossa história de início. Ele diria o seguinte sobre o sofrimento: ame a sua vida e transforme o sofrimento em uma conquista, em uma realização. É isso que nós estamos vendo que esse jovem fez. Ele não parece estar sofrendo, parece estar até feliz, mais feliz do que muitas pessoas que hoje têm os seus membros inferiores normalmente. Algo que colocaria muitas pessoas em situação deplorável, de desânimo, se entregaria diante desse problema. Talvez ele tenha dinheiro para adquirir essas próteses, mas eu diria que dinheiro nenhum no mundo é capaz de resgatar a felicidade. Ele, além de dinheiro, com certeza tem um potencial interno que foi capaz de resgatar a felicidade nele. Outros, no lugar dele, mesmo com dinheiro, teriam se entregado à situação. Então, como lidar com o sofrimento? Amando a vida própria ou de alguém, a ponto de transformar o seu sofrimento em uma conquista, em algo realizador. Existem muitos exemplos disso. E aqui embaixo eu coloquei uma frasezinha minha. Para se tornar pão, o trigo precisa ser moído. Para que surja esse alimento tão abençoado que sacia a fome de muitos, alguém precisou ser triturado, suportar a dor, o sofrimento, para que surgisse o pão. Para se tornar vinho, a uva precisou ser esmagada. O sofrimento pode ser uma forma de transformação e de realização.
O sofrimento pode ser visto simplesmente como parte de um processo de criação, um processo de realização e de conquista. O segundo sentimento trazido pelo nosso protagonista como difícil de ser superado, mas possível de ser realizado, é a culpa. Como passar do sentimento de culpa para um sentido para a vida? O que ele diz é o seguinte: extraia do sentimento de culpa uma oportunidade de mudar a si mesmo para melhor. Sempre será possível mudar para melhor. Se alguém traz consigo um sentimento de culpa, é um sentimento de que deixou algo por fazer. Não foi aquela pessoa que ele gostaria de ter sido em determinada ocasião, com relação a alguém, com relação a si mesmo, algo que ele poderia ter feito para se beneficiar melhor da situação, para crescer. Então, se você tem essa consciência e traz consigo algum sentimento de culpa, trabalhe esse sentimento de forma que você possa melhorar, crescer a partir dele. Eu, durante um atendimento com uma pessoa, eu detectei nela 3 sentimentos de culpas em relação a pessoas do convívio, ou seja, um filho, a filha e uma irmã. E nós conseguimos trabalhar esse sentimento de culpa dele para que ele conseguisse entender que o que ele fez, no primeiro caso do filho, foi com a melhor das intenções. E foi o ato dele que levou o filho a angariar uma boa situação na vida. Em relação à filha, foi por desconhecimento. E ainda assim, a ação dele pode ter vindo para evitar uma tragédia maior. E, em último caso, ele fez o que ele poderia fazer por alguém. Infelizmente, a pessoa não contribuiu com a parte dela. Então, meus queridos, muitas vezes carregamos um sentimento de culpa por não termos uma visão clara da situação. E se ainda assim acreditamos que poderíamos ter feito mais, que isso seja feito agora. Torne-se uma pessoa melhor e faça melhor da próxima vez. As mudanças são algo constante em nossas vidas. Então, a melhor opção que temos é mudarmos para melhor. Diante das tribulações, diante dos problemas, devemos interagir com eles e mudarmos para melhor. Se tornar resiliente diante das agressões que sofremos, diante dos problemas da vida, é uma questão de transformação. Nas palavras do nosso personagem, ele diria o seguinte: quando as coisas estiverem boas, aproveite-as. Quando as coisas estiverem ruins, transforme-as. Quando não der para transformá-las, transforme a si mesmo. A resiliência é o amor que nos permite enxergar uma rosa e sentir o seu perfume, apesar dela estar rodeada de espinhos. Mas talvez o mais difícil dos desafios seja o da transitoriedade da vida. Como transformar um sentimento tão angustiante em um sentido para a vida? Frankl diria o seguinte: por não termos consciência do quanto viveremos, devemos aproveitar o tempo realizando ações responsáveis e dedicando mais amor a todos aqueles que pertencem ao nosso convívio. Ou seja, o fato de nós não sabermos quanto tempo permaneceremos aqui
Tanto nós como aquelas pessoas a quais amamos e que estão junto de nós e que gostaríamos que permanecessem sempre junto de nós durante toda a vida, se assim nos fosse permitido. O fato de termos essa consciência da finitude deve ser utilizado como forma de melhorarmos os nossos relacionamentos, de nós nos aproximarmos mais das pessoas, de aproveitarmos melhor o tempo que temos. Como estamos fazendo aqui agora, buscando conhecimento, buscando sabedoria para aplicarmos aquilo que somos capazes. Então, essa é uma forma de você lidar com a finitude. Sim, mas eu sei, não estamos falando apenas de uma preparação. Estamos falando de algo após acontecido. Uma boa visão para a finitude, para essa transitoriedade, como quando já não somos mais capazes de estar junto com aquela pessoa de quem tanto queríamos estar. Eu vou utilizar aqui um exemplo que eu sempre utilizei e que um colega de turma também revelou algumas vezes ter experienciado isso na sua família. Não devemos chorar a falta das pessoas simplesmente por chorar. Devemos sorrir pelo tempo que elas estiveram junto de nós. Não importa quanto tempo foi, se foi muito tempo ou se foi pouco tempo. Na verdade, o que importa é a qualidade dos sentimentos que compartilhamos quando elas estavam juntas. Por isso, podemos voltar a Frankl e dar razão a ele pelo fato de aproveitarmos o nosso tempo, trazermos qualidade de vida aos nossos relacionamentos, para que depois possamos nos lembrar, podemos ter um arcabouço mental, um passado construído e escrito de forma bonita, ao qual ninguém tira mais. Aquilo que já vivemos de bom, ninguém nos tira mais. É um sentimento que poderemos fazer uso dele quando quisermos. Ele está guardado conosco. É lembrarmos dos bons momentos das pessoas, daqueles que já se foram. Lembrar com saudade, com amor, com alegria. Mas para que isso seja possível amanhã, precisamos começar plantando essa semente hoje, regando essa semente hoje, para que amanhã tenhamos motivos de lembrar delas com satisfação, com alegria, com paz no coração, sem sofrimento, sem culpa, sem dor. Trago aqui agora uma reflexão minha, que diz o seguinte: quando olhamos para o céu e sentimos o desejo de voar livres como um pássaro, não significa que a terra seja uma prisão, apenas que nós não estamos vendo sentido nos caminhos que estamos percorrendo. Busque um sentido para a sua vida. E a melhor forma de se encontrar um sentido para a vida é através do amor. É através do compartilhamento do amor. É através da prática do amor. Escolha como se comportar diante dos problemas. Tenha consciência de que dentro de você existe uma força capaz de ajudá-lo a superar as barreiras e ainda sair com um ganho delas. É possível ter ganhos de qualidade de vida a partir de um sentimento de culpa. É possível ainda viver momentos de emoção, de alegria, mesmo não estando junto de quem nós desejávamos. Mas talvez você me pergunte: como encontrar esse amor? Aonde está esse amor? E de uma forma metafórica, eu vou trazer aqui para vocês, na forma de poesia,
Como encontrar o amor? Aonde está o amor? E o nome dessa poesia é justamente esse: Onde está o amor? E eu diria para vocês, ele está no dia que nasce, ele está na estrela que morre, ele está na flor que cresce, ele está na criança que corre. O amor, ele está na ave que voa, ele está em cada semente, ele está no som que ecoa, ele está na vida da gente. Ele está na emoção sentida, na chegada e na partida. Ele está na lágrima que cai, de quem fica e de quem vai. Ele está no riso e está no choro. Ele está na prata e está no ouro. Ele está no ferro e está no cobre. Ele está no rico e está no pobre. Ele está na paz e está na guerra. Ele está no ar e está na terra. Ele está na vida e está na morte. Ele está no fraco e está no forte. Ele está na nossa voz. Ele está na nossa luz. Ele está dentro de nós, se estivermos com Jesus. Quanto ao nosso personagem, o nome dele é Viktor Frankl. Foi sobrevivente dos campos de concentração. Foi sobrevivente de 4 campos de concentração. Perdeu, como eu disse, o pai, a mãe, o irmão e a esposa. Passou por diversas atrocidades, mas saiu do campo de concentração outra pessoa. Uma pessoa capaz de suportar todas aquelas atrocidades. E no dia seguinte, olhar para trás com um sentimento de vitória. O nome dele era Viktor Frankl. Como muitos sabem, criador da logoterapia. Uma abordagem humanista existencial. E para terminar, deixo-lhes uma frase. Se um dia o chão lhe faltar, dê asas à sua imaginação e voe o mais alto que for possível. Aproveite então esse momento, essa experiência, para sentir dentro de você a presença de Deus. Muito obrigado a todos.